Nessa videoaula, irei mostrar a ferramenta de inserção de folha no Métrica Topo. Então aqui, pessoal, nós temos o nosso levantamento e a gente precisa, para começar a inserir as informações no nosso trabalho, a gente precisa saber que escala que nós vamos trabalhar. Por quê? Toda vez que a gente abre o Métrica Topo, a gente vem na escala de 1:1000. Então, a gente precisa definir qual que é a escala para fazer todo o nosso trabalho. Para inserir tabelas, vértices, confrontações e todas as informações necessárias dentro do nosso projeto. Então, nós vamos agora inserir a folha. Por quê? Somente com a folha que a gente consegue determinar a escala que nós vamos trabalhar. Então, se a gente vir em GeoIncra, terceira edição, arte final, folha, nós vamos inserir a folha dentro do nosso levantamento. Então, aqui no primeiro passo, objetos e limites, nós vamos determinar o que vai ficar dentro da nossa folha. Por quê? Através desses objetos é que ele vai calcular a escala. Então, nós podemos aqui deixar todas as informações ou então selecionar quais as informações que vão ficar dentro da nossa folha. Por quê? Nesse caso, nesse exemplo, nós só temos o nosso perímetro. Mas se eu tivesse informações externas, eu poderia, na hora de fazer a folha, selecionar somente o que vai ficar dentro da área útil da folha. E assim ele vai determinar a escala, tá certo? Então, aqui no nosso caso, eu posso deixar, vou apagar esse exemplo, e nós vamos inserir a folha somente no nosso perímetro. Então, vem em arte final, folha. Aqui nesse caso, nós podemos deixar a opção todos, habilitada, e avançar. Clicando em avançar, no passo 2, nós vamos determinar o padrão de folha, o formato, escala e todas as informações que vão conter nossa folha. Então, aqui padrão. Se a gente vir na setinha para baixo, nós podemos trabalhar com o padrão INCRA, que é conforme a norma do INCRA, e TERPA, que é conforme o Instituto de Terras do Estado do Pará, e também convencional, que está conforme a norma da BNT, tá certo? Então, no nosso caso, a gente vai trabalhar com o padrão INCRA. Aqui vocês já estão visualizando o modelo da folha, porque nós temos a folha no formato A0, A1, A2, A3, A4, certo? Então, tem todos esses tipos de folhas. Então, no nosso caso, eu posso determinar a folha. Então, vamos supor que eu vou trabalhar com o padrão A1. Eu venho aqui em escala, valor desejado. Eu posso vir e configurar qual que é a escala. Por quê? Ele configurou na escala de 1 para 8.400, que é a escala que mais se adequa a esse levantamento. Mas essa escala está fora da norma da BNT. Então, qual que é a escala mais próxima que eu posso trabalhar? 1 para 10.000. Então, eu posso tanto procurar, ou também eu posso vir aqui e digitar a escala. Então, no nosso caso, eu vou trabalhar com o padrão INCRA, A1, 1 para 10.000. Aqui também eu posso configurar para inserir a rosa dos ventos, o selo. Como é padrão INCRA, ele sempre vai vir com selo grande. Se eu for trabalhar nos modelos convencionais, daí eu posso trabalhar com selo grande, pequeno ou nenhum. Mas lembrando sempre que padrão INCRA e TERPA é sempre selo grande. Então, aqui eu já configurei o padrão de folha, a escala, o formato e o selo sempre grande. Clico em avançar. Clicando em avançar, no passo 3, eu vou determinar quais são as georreferências. Então, aqui eu determino a orientação, o sistema de coordenadas, para ele calcular o norte magnético, o norte verdadeiro e o norte da quadrícula. Para calcular o norte magnético, o norte verdadeiro e o norte da quadrícula, a gente precisa determinar um ponto de referência. Esse ponto de referência, ele pode ser a base
ou então o vértice mais ao norte. Nesse caso, nós vamos trabalhar com o vértice mais ao norte, mas vocês podem trabalhar com um dos dois. Então, aqui eu vou vir na opção apontar coordenada, porque aqui, olha, eu já tenho o vértice mais ao norte no meu perímetro. Então, eu posso vir apontar coordenada, configuro as georreferências conforme o nosso trabalho, conforme o nosso levantamento. Então, aqui, ó, o TM, Sirgas, Sueste, 45. Ok. Ligo o OSNAP, F3, e agora eu vou vir no vértice mais ao norte. Clico em cima dele e ele já vai capturar, olha, conforme o nosso clique, a latitude e a longitude desse vértice. Então, aqui ele já configurou as Sirgas, o hemisfério, conforme nós configuramos as georreferências, o nome do ponto que nós clicamos, a latitude e a longitude. E aqui abaixo a mesma coisa. Então, vocês estão vendo que ele já configurou a convergência meridiana, a declinação, a variação anual e o coeficiente K. Para esses valores da declinação e da variação anual, é necessário a gente configurar a data. Então, essa é a data do levantamento, certo? Então, aqui eu vou colocar a data de hoje, mas vocês podem configurar sempre a data do levantamento. Então, aqui eu configurei a data e agora clico em avançar. Aqui eu posso configurar o banco de dados no passo 4. Então, eu posso vir aqui, ó, escolha um imóvel. Então, aqui eu posso já fazer o vínculo do banco de dados, porque a hora que eu for inserir a folha, as informações do cliente, do serviço, já vai aparecer toda preenchida. Então, aqui eu vou configurar conforme o banco de dados. Então, aqui o cliente é o Antônio, o serviço, o imóvel e o responsável técnico. Sim. Então, aqui já apareceu, ó, imóvel ok. Se já tiver imóvel ok, eu não preciso me preocupar com a inserção do banco de dados. Então, agora é só avançar. E agora, no passo 5 de 5, concluir. Clicando em concluir, vai perguntar se eu quero alterar o tamanho dos textos, os símbolos, os pontos. No nosso caso, a gente vai colocar não. Por quê? A gente vai trabalhar a partir de agora tudo na escala de 1 para 10.000. Então, se eu der um zoom extend, a minha folha já está inserida dentro, ó, no entorno do meu levantamento. E os dados aqui, olha, já estão preenchidos conforme o banco de dados. Então, se precisar editar qualquer informação na folha, é só dar um duplo clique. Clicou 2 vezes, já vai aparecer editando atributos do bloco. E aqui eu posso alterar o valor, a altura do texto, de todas as informações que contém esta folha. Tá certo? Ó. Então, eu altero, clico no OK e aqui já está a nossa folha conforme nós acabamos de inserir. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula.